Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal Mário Filho Tricolor para falar feliz, muito feliz dessa vitória do São Paulo sobre o Alianza Lima lá em Lima, no Peru. Fora de casa, o São Paulo foi lá, se impôs e venceu de 2-0 o time do Alianza Lima pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. O São Paulo foi até o Peru e ganhou, venceu. Pensa numa vitória muito importante, em que coloca o São Paulo isoladamente na primeira colocação do grupo. É certo que ainda tem um jogo Libertad e Talleres. Vamos torcer para o Talleres conseguir pelo menos um empate aí, né? Até agora perdeu as 3, mas que ele consiga um empatezinho aí para o São Paulo ficar já 3 pontos à frente, ou então até consiga vencer. Se o Talleres vencer é melhor ainda para o São Paulo, que aí vai ficar com essa diferença de 4 pontos para o Libertad. E vamos torcer, mas que o São Paulo está fazendo a sua parte bem feita, inclusive contra o próprio Alianza Lima, que o São Paulo tomou aquele, ganhando de 2-0 no Morumbi, aí deixou empatar 2-2. Foi uma temeridade aquele jogo, mas São Paulo, se tivesse hoje, estaria com 100% de aproveitamento. Mas esse aproveitamento aqui de 3 vitórias e um empate é muito bom, muito diferente da campanha que o São Paulo faz no Brasileiro. Na Libertadores é uma ótima campanha, mas no Brasileiro, infelizmente, aí na Libertadores, enquanto São Paulo empata uma e ganha 3, no Brasileiro empatou 6 e ganhou uma, né? Então, lógico que é mais jogo, mas a proporção fica melhor na Libertadores. Que o São Paulo consiga fazer isso também lá no Campeonato Brasileiro, porque jogou fora de casa. Os 3 jogos da primeira fase da Libertadores, o São Paulo venceu. E o empate foi justamente em casa, olha só. E agora tem os outros 2 jogos contra o Libertad e contra o Talleres no Morumbis para fechar a conta e passar a régua. Essa que é a questão, vai ser muito importante para o São Paulo. O primeiro tempo foi, assim, o início ali, os 20 primeiros tempos, foi pegada, hein? E foi difícil para o São Paulo. O São Paulo aguentou uma pressão ali, porque o Alianza Lima veio para cima mesmo, teve chances de fazer gol, mas assim, chances assim, né? Não foi diretamente o gol, mas criou mais chances. E o São Paulo ficou naquela ali, tentando estudar o Alianza Lima, mas depois melhorou muito. Depois dos 20 minutos, o São Paulo começou a se impor, né? Parece que viu que o Alianza Lima é ruim, o time não é ruim, mas é um time médio do médio, né? O São Paulo é bem superior ao Alianza Lima. Então o São Paulo conseguiu se impor e chegar lá, chegou ao primeiro gol, né? O Matheus Alves, que não estava muito bem no jogo, conseguiu uma assistência, né? Ele dividiu a bola de cabeça ali, e o André Silva chegou batendo de primeira, né, no cantinho, de um chute devagar ainda, um chute fraco, mas certinho no cantinho, o goleiro nada pôde fazer. E o São Paulo ainda continuou pressionando, passou para o segundo tempo. São Paulo continuou ali firme, e o Alianza Lima também, ali já foi mais disputado de novo, tipo o começo dos 2 primeiros tempos foram disputados. E aí o São Paulo consegue uma vantagem depois que o cara do Alianza Lima é expulso, né? Ele foi expulso ali, uma bola tomada pelo Lucas, que ele ia sair na cara do gol, e aí o cara veio e segurou ele, fez a falta, e o juiz deu vermelho direto. E aí o São Paulo, daí, foi só para cima. Teve várias chances, né? Até ali um pouco, às vezes, desatenção, ter a chance ali na sua frente, não conseguir concluir direito, chutar para fora, chutar torto, né? Dar um toque errado a mais. Então o São Paulo conseguiu, depois disso, no finalzinho, fazer mais um gol com o André Silva, né? Uma corrida ali pelo canto do Lucas Ferreira. Ele tocou para o Luciano, e o Luciano de primeira também deu a bola para o André Silva, que só chegou batendo rasteiro e fez o gol, sacramentando a vitória do São Paulo. Importantíssima essa vitória do São Paulo. É impressionante, né? Como o São Paulo está se impondo na Libertadores fora de casa,
E no brasileiro tá esse marasmo aí, empatando uma atrás da outra. É impressionante a diferença, né? Parece que os caras jogam com mais... Não que ele não jogue, mas ele joga com mais garra Libertadores, né? Eu sei que exige, mas o São Paulo precisa entender, os jogadores precisam entender, o Zubeldia precisa entender que o brasileiro é o campeonato mais difícil. Não é a Libertadores. Libertadores é difícil, mas ela não é mais difícil que o brasileiro. O brasileiro é mais difícil. É muito mais longo, tem muito mais jogos. Você enfrenta muito mais times mais fortes que a própria Libertadores. Então, tem que focar, mas tenta focar nos dois, né? Não pode se esquecer do brasileiro. Mas foi uma vitória importantíssima, de novo eu falo. Né? Vamos falar, ele entrou com 4-2-3-1, né, gente? Rafael, né? Rafael teve aquela queda lá que ele desmaiou. Fiquei preocupado, hein? Porque na hora, a princípio, não foi uma queda muito forte. Só que aí, de repente, o cara apagou, ficou apagado lá no chão. Eu assustei mesmo, né? Ainda bem que ele conseguiu recuperar ali. Foi até o final do jogo. Foi bem. Não foi muito exigido, né? Com bolas diretas ao gol. Mas ali, nota 7 pro Rafael. Né? Ele é um goleiro que traz uma segurança para a equipe. E é o que a gente precisa. Uma segurança ali atrás. Juan e Alan Franco, para mim, jogaram bem os dois. Os dois tiraram várias bolas. Inclusive, o Juan tá me surpreendendo, né? Porque o Arboleda tava lá, só que não jogou. Ele tá me surpreendendo, cara. Ele jogou bem hoje, hein? O Alan Franco, os dois tiraram muitas bolas ali. Chegaram travando. Isso que o zagueiro tem que fazer, né? Então, o Juan e o Alan Franco, nota 7,5 para os dois. O Enzo jogou razoavelmente bem, mas assim... ele precisa ainda melhorar um pouquinho no cruzamento, tá? Tem uns cruzamentos ali meio estranhos que ele faz ali. Tem que treinar um pouquinho mais, hein, o Enzo Dias. Mas foi bem, nota 6,5. Ferrarese, cara, monstro brigador. Que cara, olha, eu tiro o chapéu, porque o cara é zagueiro, quase só joga de lateral e joga bem na lateral, briga até o fim, vai com raça. Então, Ferrarese, nota 8 pro Ferrarese, hein? Parabéns, Ferrarese. Alisson e Marcos Antônio não tiveram muito destaque. O Alisson foi até um pouco melhor, né? Quase que ele fez aquele gol lá que bateu na trave no primeiro tempo. Mas Alisson, nota 7 aí. E o Marcos Antônio, nota 6,5. Matheus Alves, ele foi o que mais destoou do time. Por mais que deu assistência, mas ele deu uma destoada, assim, errou lances. Ele poderia ter sido mais efetivo. Mas a gente entende também, é um garoto, tá jogando a Libertadores, primeira Libertadores. Então, para o Matheus Alves, nota 6,5 aí. Cedric, não gosto que o Zubeldia faz isso. Coloca o Cedric nesse lugar aí, de meia, quase ponta, ala, tudo misturado. Não dá certo. O Cedric, ele não tem velocidade para fazer isso. Ele não tem um chute bom. Ele tem um cruzamento bom? Tem, mas tem hora que precisa daquela jogada aguda e o Cedric muitas vezes não entrega. Então não gosto que coloque ele aí, ele tem que jogar na lateral mesmo, de lateral. Então o Cedric, nota 5,5 aí, destoou um pouco também o Matheus Alves e o Cedric. Ferreirinha fez um gol ali que estava impedido, mas jogou bem enquanto esteve em campo, nota 7 aí para o Ferreirinha. Os caras que entraram, Luciano entrou no lugar do Ferreirinha, nota 7, nota 7 pela assistência aí, não foi fominha, recebeu bola ali, segurou, fez um pouco tem uma parte de pivô, ele fez algumas horas ali, segurando a bola de costa, então nota 7 pro Luciano aí. Ele tem que entrar e fazer isso, é isso que a gente espera dele, ou fazer um gol ou dar uma assistência, é isso que a gente espera, jogando de atacante. Viu? Jogando de atacante ele serve. Jogando de meia ele não serve. E aí Bobadilla entrou no lugar do Marcos Antônio. Fez uma falta ali no final que eu acho que ele poderia até ter sido expulso, né? Que teve uma briga ali. E então Bobadilla nota 6. Não foi muito bem também não. Lucas Ferreira entrou. Fez essa jogada aí do segundo gol. Nota 7 para ele aí. Lucas Moura, nota 7 também. Entrou, tentou algumas jogadas.
jogada da expulsão do cara do Alianza Lima foi em cima do Lucas, então nota 7 para ele aí, tá voltando ainda segundo jogo depois da contusão. E foram esses jogadores que entraram, ele ainda tinha mais uma substituição, mas não fez, né? Então, o André Silva, eu esqueci de dar nota pro André Silva, né? André Silva que fez os 2 gols, né? Ele ficou sumido praticamente o segundo tempo inteiro, só brigando ali, mas no final foi lá e fez o gol. Então, nota hoje nota 9,5 pro senhor André Silva, o melhor da partida, André Silva. Só não vou dar 10 porque ficou sumido no segundo tempo inteiro, só apareceu no final, né? Mas sacramentou a vitória também com esse gol. Então, André Silva, 9,5. Olha só, 9,5, hein? Zubeldia, nota 9. Só não gostei do Cedric, escalado ali. Mas o resto eu acredito que tá tudo certo. Tá tudo certo. Poderia também ser o Cedric no lugar do Ferrarese. Mas na verdade ele colocou o Ferrarese para colocar o Cedric na frente. Eu acho que ele tinha que ter entrado com o Lucas Ferreira no lugar do Cedric. E o Cedric poderia jogar na lateral mesmo, ou também o Ferrarese, tanto faz. Então, é isso aí. O São Paulo venceu bem e a gente espera que continue assim no Campeonato Brasileiro. Faça uma campanha também vencedora no Campeonato Brasileiro. Não vai ser de título, infelizmente, essa é a realidade do São Paulo, mas pode ser lá se classificando direto para Libertadores, quarto ou terceiro, isso é o que a gente espera, porque a gente sabe que realmente o Flamengo e o Palmeiras têm um elenco mais forte do que o do São Paulo, e isso se traduz em campo, a gente vê os resultados dos times, né? A pontuação. Tá certo, pessoal? Obrigado pela sua audiência, continue aí acompanhando nosso canal. O canal tá aí passando por parece que o YouTube não está entregando, né? Poucas visualizações, mas eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui, ouvindo a opinião desse São Paulino quase fanático pelo tricolor. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.